Então, a gente vai falar hoje com o Arthur, né? O Arthur aí tem uma trajetória brasileira, representando o Brasil em grandes empresas aí fora, hoje no Facebook. Há mais de 10 anos, né? Exatamente. Com formação aí no Brasil, né, na Unicamp, passagem por diversas outras empresas, principais internacionais, IBM, agora no Facebook. E aí a gente vai trocar essa ideia aí hoje, né? E a ideia, Arthur, a gente tá com essa pegada, porque tem vários não, mas tem alguns brasileiros. Pô, essa semana o Rolim falou com a Fernanda Vegas, não sei se você conhece, do Google, cara. Já ouvi falar dela, sim. Cara, o cara que fez o Google Maps, ele é da PUC aqui, do Engenheiro Elétrico, o Luiz Barroso. Então, tentar entender como é que essa jornada de vocês ali. Então, escopo aberto, tentando entender. Tipo, tem muita gente, sei lá, o Rolim, eu brinco que ele tem 58 anos, ele é tipo o número 5 do Umbrella Academy, só que ele tem 25 anos. Cara, tem vários Rolins que querem saber, caramba, como é que foram esses 12 anos? Hoje você trabalha numa empresa que por mês impacta 1/3 da população mundial. E eu lembro que você vinha muito para o Rio, e a gente conversou outro dia sobre o Move Fast Break Things. Eu lembro que a primeira live do Facebook, o Zuckerberg falou um negócio que eu achei uma pérola. Ele falou que desenvolvedor de software muitas vezes underestimate grandes projetos e overestimate pequenos projetos. Eu achava você sempre, parece esse cara aqui, ó, dá para fazer, vamos embora. Só que agora eu imagino que dá para fazer, vamos embora, se é uma vírgula, caramba, cai um governo. Sim. Essa parte do erro uma vírgula, cai o governo, cara, eu acho que é um learning muito importante que a gente teve no Face, assim, em geral. Mas também é uma coisa que eu acho que a gente faz um balanço muito melhor que outras empresas. Depois, conforme a gente for no papo, eu posso contar um pouco mais do comparativo com as outras empresas e tal, mas acho que esse é um ponto muito interessante, assim, é uma das coisas que eu mais aprendi nesses quase 10 anos de Facebook. Eu acho que esse é um primeiro ponto interessante, né, que a gente tinha pensado, que assim, a gente fala de management, né, e até quando você está numa posição de diretor numa empresa, assim, a gente discute muito, tem os problemas técnicos, vou pensar na infraestrutura, vou pensar na solução, vou pensar no bug, assim, e acho que a primeira curiosidade que a gente tem muito é essa, assim, na posição que você está no Facebook, né, como diretora já de soluções, ainda os problemas são assim, tem ainda o problema do bug, tem o problema do deploy, tem essa preocupação, ou já começa a ser um problema muito mais assim, cara, qual é o impacto dessa feature aqui? Tem bias, tem privacidade, como é que é, sabe, esse dia a dia? O dia a dia é interessante, porque eu acho que essa é uma das... até olhando assim para os talentos que eu trabalho junto, as pessoas que eu gerencio, eu acho que esse é um dos maiores breakthroughs que uma pessoa faz na carreira dela. Porque é muito fácil você abraçar aquilo que te trouxe até aqui, sabe? Então, você fala assim, pô, eu sempre consegui... Tipo, quando eu pego um problema, eu resolvo o problema. Então, tipo, você tenta manter aquilo. Mas tem uma frase que todo mundo adora falar, que é aquela coisa assim, não, o segredo é você só contratar pessoas mais inteligentes que você, melhores que você. E a pessoa vai e faz isso, só que ela ainda assim quer controlar tudo. Então, eu acho que o primeiro breakthrough é você entender assim, não, eu vou contratar pessoas mais inteligentes que eu e eu vou deixar elas resolverem os problemas, porque senão eu estou agindo 100% contra o que eu estou pregando, né? E o objetivo, que é, você quer contratar pessoas inteligentes para tocar as coisas, para tomar as decisões. E daí o seu trabalho fica muito como você tendo, às vezes, mais contexto. Então, por exemplo, se você pensar... Eu gosto de fazer analogia com medicina, porque eu acho que na medicina eles meio que já entenderam algumas dessas coisas há muito tempo. Você tem um neurocirurgião e você tem o presidente do hospital. O presidente do hospital contratou um neurocirurgião para fazer a cirurgia neurológica. Se ele vai lá e tenta meter a mão, não vai dar certo. Agora, o presidente do hospital acaba que ele tem mais contexto.
Ele sabe, poxa, a gente tem um custo aqui, a gente tem um problema acolá, a gente sabe que os outros hospitais estão, sei lá, com as UTIs 100% cheias e a gente vai ter que cobrir. E o trabalho dele vira dar esse contexto, para o pedaço de contexto certo para esses especialistas conseguirem trabalhar. O pedaço de contexto certo daí pode ser contexto suficiente para tu poder tomar decisão e fazer o trabalho, mas que não seja overwhelming, que não deixe a pessoa tipo, tá, agora eu vou ocupar a cabeça da pessoa com esse problema aqui, ela não vai conseguir fazer mais nada porque ela vai estar preocupada com isso, sabe? Então você entender o contexto certo para as pessoas e conectar os pontos e às vezes, quando você está resolvendo, acho que a gente já falou um pouco disso no passado, quando você está resolvendo problemas grandes, tem muito certo e errado, às vezes tem dois certos. E as pessoas, normalmente, quando elas vieram com a ideia, elas são apaixonadas pela ideia, né? Ideia é difícil jogar a ideia no lixo. E às vezes você acaba sendo a pessoa que consegue desempatar isso, justamente por ter uma outra visão, ter um outro pedaço de contexto. Então eu vejo muito o meu dia a dia, basicamente, tipo, ter certeza que eu estou adquirindo o máximo de contexto possível e que eu estou compartilhando o contexto certo com o time, para o time poder executar. Quando tem alguma escalation, quando, sei lá, tem duas coisas certas, aparentemente certas, eu tento ajudar a desempatar isso, analisando os riscos e dado o contexto que eu tenho, tentar fazer o melhor call. Mas esse acaba sendo o meu dia a dia. Eventualmente eu gosto, como eu ainda sou uma pessoa técnica, eu gosto muito da parte técnica, eu entro com o time às vezes, mas mais para aprender e para fazer pergunta burra do que para influenciar o outcome, sabe? É mais tipo, agora, por exemplo, a gente está vendo esse shift na indústria de EdTech, com privacidade em mente, como é que você... porque a tecnologia, eu gosto muito daquela analogia, assim, você não culpa o telefone porque alguém fez, tipo, fez algo errado através de um telefonema, né? Tipo, é só o meio. E eu acho que tem muita empresa correta na indústria de advertising que faz as coisas by the book, mas a tecnologia ela não garante isso. Então tem muito bad actor também. Então acho que a gente está vendo esse shift na direção de fechar as portas para os bad actors e garantir que não, ninguém consegue fugir disso daqui. E, cara, é um problema difícil e tal. E daí tem um monte de coisa tecnológica nova. E daí, pô, eu me interesso, né? Eu sou curioso, eu gosto de fazer parte dessas conversas, mas longe de mim ser a pessoa que está de fato influenciando o resultado final, sabe? Eu dou pitaco aqui e ali, mas é basicamente uma opinião. Tu falou uma coisa que eu acho muito interessante, cara, que é assim, o teu papel como contexto ali, né, de levar esse contexto para todo mundo, de influenciar alguma decisão e tal. E assim, acho que tu pode depois mencionar o tamanho do teu time aí, né, de quantas pessoas são e diferentes backgrounds, que eu imagino, e nacionalidades até. E aí entra num ponto de nacionalidade que eu acho curioso, porque assim, a gente fala muitas vezes de local, fala de global, né? Então, putz, a gente sabe que existem diferenças culturais entre a Ásia e a América Latina, o americano, o europeu e tal. E você não só está gerenciando uma equipe que provavelmente tem gente de todos os lugares que eu falei, como também que atua, né, em todos esses lugares. Então, tu vê assim alguma característica assim que a gente tem no estilo de gestão talvez mais brasileiro, ou alguma coisa que a gente puxa e que ajuda ou atrapalha nessa multidisciplinaridade? Cara, isso é uma das coisas que agora, olhando para trás, eu consigo ver bem, assim, com certa claridade o porquê das coisas tal, mas e é uma das coisas que mais me fascina sobre trabalhar com times globais. Por exemplo, eu trabalhei para a Nokia, eu acho que se a liderança da Nokia não fosse finlandesa, fosse americana, por exemplo, provavelmente a Nokia teria tido um outcome diferente. E não menosprezando os finlandeses, mas eu acho que a cultura americana, estando aqui, vendo isso, eu acho que é uma cultura mais competitiva. Então, você vê muito da competição, do querer ganhar na cultura americana. E na cultura europeia tem muito do welfare, né? Tipo, não, vamos até aqui, mas a gente não vai trocar, sei lá, alguma coisa que a gente valoriza só para ganhar esse jogo. E acho que isso no frigir dos ovos, em certas situações de vida ou morte, né, acaba fazendo a diferença. E eu vi muito claro isso, a cultura, se olhar a história
o Facebook sempre foi uma história de, tipo, uphill battle, né? Que a gente fala, tipo, é sempre morro acima. Pô, a luta com MySpace, a luta com tantas outras redes que vieram depois, Google Plus. Então, teve essa coisa de, tipo, competir e ganhar. Enquanto que eu acho que culturalmente, pelo menos pode ter mudado, mas na época que eu estava na Nokia, eu não via necessariamente isso na Nokia. Às vezes você via, tipo, uma competição, mas ela era sempre com menos amor à camisa, assim, do que se vê aqui nos Estados Unidos. Eu acho que essa é uma diferença cultural grande. Quando a gente olha para a Ásia, eu sempre fico admirado com... E lógico, a gente está falando um pouco de estereótipos também. Lógico que, sim, na Europa você vai encontrar gente muito competitiva e tudo mais, mas né, quando a gente fala em termos gerais, assim, culturalmente, por exemplo, na Ásia, eu já vi muito, por exemplo, respeito à hierarquia. Então, eu já tive em reuniões em países como o Japão, onde só a pessoa mais sênior fala, onde você tem um lugar certo para sentar na mesa. E eu tive muita sorte de ter pessoas fantásticas do meu lado, que quando eu estava lá fazendo uma reunião, a pessoa ia falar para mim, ó, você vai sentar ali, porque eu já estava claramente sentando no lugar errado, sabe? E assim, coisas pequenas, mas que culturalmente são importantes. Quem senta perto da porta? Quem vai sentar longe? Quem vai sentar na ponta? Porque isso é contexto. Sabe aquela coisa de ler entre as linhas que a gente fala? Tipo, você leu a linguagem corporal, isso tudo. Dependendo da cultura, o lugar onde a pessoa está sentada faz diferença. Eu nunca vou esquecer uma reunião que eu tive no Brasil com um japonês há muito tempo atrás, onde só uma pessoa falava. E eu, sem saber, acabava às vezes forçando uma situação onde eu perguntava para uma pessoa, sabe? E a outra respondia, e eu continuava perguntando, porque eu falava, não, esse cara aqui que é o lead engineer, sabe? Tipo, ele que vai saber a resposta, mas eu não podia fazer isso, eu estava meio que atropelando, sabe? Ou certas coisas pequenas, sabe? Por exemplo, quando as pessoas de outros países vinham para o Brasil e o pessoal ia cumprimentar com um beijo no rosto e a pessoa ficava congelada, né? E às vezes isso já começava coisa negativa, sabe? Porque, pô, é a nossa cultura, tudo, a gente cumprimenta assim, mas a pessoa sem saber, daí já começava a criar estereótipo na cabeça dela também, sabe? Ou você vai na Argentina, onde mesmo homens se dão um beijo no rosto para se cumprimentar e tá ok, daí você não sabe como reagir. Então, essas nuances culturais são muito interessantes. Eu acho que assim, eu trabalhando num time global, é quase como eu me vejo como a pessoa que consegue, de novo, dar contexto sobre isso tudo. Então, a gente está, por exemplo, tendo uma conversa sobre performance. As pessoas na Ásia vão ser sempre mais humildes, porque é ruim do ponto de vista cultural eles ficarem bragging, eles ficarem falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é a forma como eles vão falar sobre o trabalho deles. E Norte América, por ser mais competitivo, eles vão falar. E daí, se você simplesmente pega isso tudo e põe no mesmo bolo, sem entender essas nuances, você pode falar assim, acabar em certas conclusões, tipo, Norte América está performando melhor que a Ásia. Mas não necessariamente, tem essas cores. Então, eu acho que, assim, num mundo onde é cada vez mais globalizado, cada vez mais remoto, né? A gente falou muito de remote working. Você precisa começar a entender essas nuances para entender como tira o melhor de cada um. E voltando para sua pergunta, desculpa a volta grande, quando a gente fala de Brasil, cara, eu acho que é um superpoder nosso a gente tirar água de pedra, sabe? Essa coisa de ter que dar o jeito para fazer acontecer, sabe? Mesmo que isso signifique que a gente vai um pouco além do que é o nosso job description, sabe? A gente ter esse jogo de cintura, acho que a gente fala muito em jogo de cintura, eu acho que é um superpoder. Várias vezes da minha carreira eu acho que isso me facilitou. Teve um projeto da Nokia que eu estava trabalhando, que estava atrasado e tal, e eu era o único brasileiro no projeto, eu acabei parando por 6 semanas na Finlândia, no inverno, -30, aquela coisa terrível, mas foi graças ao jogo de cintura para ver como que a gente resolveu o problema que a gente conseguiu resolver. Se eu tivesse uma coisa muito estrita, sabe, o projeto não ia andar. Então, acho que esse jogo de cintura ajuda a gente que é um pouco a vida, né, que nos ensina no Brasil. Você raramente consegue fazer as coisas by the book no Brasil, tipo, não, eu vou começar aqui, vou terminar ali, e saber exatamente por onde você vai. Então, essa coisa a gente tem que resolver para conseguir fazer a vida andar, eu acho que é um superpoder.
Em contrapartida, eu acho que isso às vezes atrapalha a gente também quando a gente não controla o superpoder, sabe? Aquela coisa igualzinho o super-herói, tipo, é o Hulk que não sabe controlar o smash dele, sabe? Às vezes a gente quer dar jeitinho em coisa onde, tipo, não, aqui não dá para dar jeitinho porque vai dar problema, sabe? Ou, tipo, não é a decisão correta, a gente precisa. Então, eu acho que é saber controlar o superpoder. Eu acho que nossa maior dificuldade é saber controlar o superpoder e, às vezes, exceder no jeitinho, onde, às vezes, a melhor coisa que tem é falar não. Por exemplo, uma coisa que eu aprendi, muitas vezes o meu time foi understaffed, ou seja, a gente não tinha o número de pessoas certas para o time poder operar de uma forma saudável e atingir os objetivos, porque quando a gente estava understaffed, eu falei, tá, é um fato, a gente não tem as pessoas, mas a gente ainda quer atingir esse objetivo. Não seria massa se a gente atingir esse objetivo? Todo mundo, seria. Pô, então vamos ser criativo. Como que a gente atinge o objetivo? Só que daí, do ponto de vista de quem está longe, foi tipo, tá vendo? Eles tinham menos pessoas e conseguiram atingir o objetivo. Eles não precisam de mais gente. Até que chegou num ponto onde o time quebrou, né? Tipo, não tinha mais, tá todo mundo estafado, burnout, e daí a gente teve uma puta queda de performance por causa disso. O certo não era a gente ter esticado, era a gente ter falado não. Então, ó, a gente não vai ter todos esses gols, a gente vai ter menos, a gente vai fazer menos, porque era o correto para o time no longo prazo. Entender que não, às vezes não é um sprint, sabe? É uma maratona. Então, no sprint, você fala, falta só mais 10 metros, vamos dar tudo que a gente tem. Mas se ainda falta mais 40 quilômetros, essa estratégia não vai te levar muito longe, sabe? Então, acho que essa foi um aprendizado assim, da cultura também, entender até onde dá para você forçar a mão para dar um jeito de resolver a situação versus falar, não, tipo, aqui é enough, sabe? É suficiente. E vai em linha, Arthur, com o que você começou falando, né? A mesma coisa que trouxe a gente até aqui pode ser a coisa que vai matar a gente, né? Exatamente, exatamente. E, de novo, isso foi muito difícil para mim. Eu acho que a gente tem... acho que a gente fala muito isso no Brasil também, a síndrome de vira-lata, esse tipo de coisa, mas eu acho que na nossa formação, por exemplo, a minha formação técnica, eu acho que foi fantástica, e acho que a minha formação de empreendedor, ao acaso, foi fantástica também. Falando, por exemplo, da Unicamp. Eu acho que qualquer outro lugar não teria me preparado tão bem quanto a Unicamp me preparou. Contudo, eu acho que quando a gente entra no mercado, por exemplo, uma coisa que acontecia muito na Europa, que o cara em 5 anos ele tinha graduação e saía já com o título de Masters, de mestrado. Eu também fiz 5 anos de faculdade. Mas daí, quando eu ia conversar com um cara desse, eu sempre, tipo, antes de entender essas nuances, eu ficava, pô, é sempre um cara mais esperto, sabe? Eu sempre via a pessoa como uma pessoa um degrau acima. E, cara, isso é um problema, né? Então, assim, uma vez que você realiza, poxa, não, peraí, vamos entender as coisas como elas são. Tá, eu dar o meu máximo faz sentido às vezes, mas às vezes eu não preciso dar o meu máximo, sabe? E essa mudança de paradigma para eu conseguir progredir na minha carreira foi difícil. Foram breakthroughs que eu tive que ter. Entender que, tipo, não, eu não preciso ser a primeira pessoa chegando no escritório, a última a sair, sabe? Esse tipo de comportamento. Tem outras coisas que eu posso fazer para mostrar o meu valor. Mas é um breakthrough. Você precisa mudar a forma como você faz as coisas. E eu não sei se a gente tem uma formação que prepara a gente para isso. Não sei nem se é um problema do Brasil, mas no geral eu acho que não é uma coisa que a gente é preparado para esse tipo de coisa. Pô, esse é um ponto muito interessante, cara. Quando a gente está falando de tecnologia, né, dados, IA, várias áreas técnicas assim, tem ainda aquela guerra entre algumas pessoas hoje, falando, não, formação é importante, não, formação não, cara, não precisa fazer nada, pô, Google, Facebook, ninguém está olhando diploma e tal. Então tem esse ponto também que eu achei muito interessante que você falou, e tem um outro que eu vejo muito assim, né, que você falou isso, o cara que se forma tem 5 anos, ele tem graduação, lá fora tem um mestrado e tal. Mas, além disso, acho que tem toda a diferença como é que a gente se enxerga, principalmente em tecnologia, né? O profissional aqui mesmo, né? O cara brasileiro. Porque, pô, a gente olha, sei lá, para um chinês, para um indiano, hoje, quando a gente está falando em tech, a gente fala, pô, esse cara tá, assim, pô, pelo menos na minha frente um tanto, né? Porque na China, na Índia, tu já olha com aquele estereótipo, o cara é muito bom.
E aí até a visão de quem tem contato, né, com todo mundo, assim, como é que é a visão, assim, que tu vê, que tu sentiu, né, do cara que trabalha com tech aqui no Brasil? Ele é bem visto, assim, porque ele tem essa... Eu acho que a gente não tem essa visão tão profunda do pessoal sobre a gente como a gente tem de um indiano, de um chinês, que é o cara que já nasce ali no código, mas é um meio termo, assim, como é que tu vê isso? Tem algumas coisas interessantes. Eu acho, por exemplo, um ponto. Eu nunca gostei de certificação, mesmo entrevista, porque o que eu percebi é qualquer pessoa é treinada para passar numa certificação, para passar numa entrevista, vestibular. Tem pessoas que são boas em fazer isso. Quando chega na hora de trabalhar, tem tantas outras coisas que você não pega numa entrevista, que você não pega numa certificação, que, não sei, eu pessoalmente acho que talvez isso seja um problema que eu nunca veja ser resolvido, mas eu odeio isso tudo. Eu lembro que eu pensava assim, pô, deixa eu trabalhar por 3 meses ao invés de tentar me avaliar em 4 horas, sabe? Tipo, 4 entrevistas de 1 hora. Vê como é que eu trabalho. Tipo, talvez eu não seja, eu não saiba isso. Uma coisa clara, por exemplo, quando a gente fala de entrevista técnica, eu acho que até hoje isso já mudou um pouco, mas, por exemplo, entrevista técnica, quando eu saí da faculdade, eu ia para as entrevistas técnicas nas empresas e, cara, era praticamente um blue ocean que a gente fala. Qualquer coisa poderia acontecer ali. Eu não tive um treinamento durante a faculdade para passar numa entrevista técnica. O pessoal aqui em Stanford sempre teve. Tem uma cadeira que é tipo, ó, é assim que você faz uma entrevista técnica. E daí, tipo, eu chegava para ser entrevistado por um cara desse e ficava é até uma coisa desonesta. Isso significa que eu não poderia fazer o trabalho? Provavelmente não. Eu também já vi casos onde a empresa está contratando um cara que mantém um módulo, tipo, tem um módulo do kernel e eles precisam de alguém especialista daquilo. É o cara que criou o negócio. Daí vai para uma entrevista e falha, porque o cara não lembra um negócio tipo, que ele aprendeu na faculdade, que ele não usa mais. Tipo, não faz sentido. Tem um caso famoso, acho que do Google também, que o Google na infraestrutura inteira usava um pedaço de software que um cara tinha criado, e esse cara não passou numa entrevista, mas o Google continuava usando o software que o cara criou. Tipo, sabe, você começa a cair nesses casos que são meio malucos, que lógico, tem as razões, você tem um funil muito grande, então tem muita gente vindo, você precisa ter um jeito de filtrar, mas enfim, certificação em geral, eu acho que ela te conta um pedaço da história, mas não conta a história inteira. E quando você olha para um diploma como uma certificação, eu acho que é a mesma história. Sei lá, na minha turma, a gente teve 90 pessoas que se formaram. Teve pessoas que tiveram um coeficiente de rendimento lá, o CR, que é o GPA, o equivalente ao GPA, que foi baixo pra caramba. São um dos melhores profissionais que tem no mercado hoje. Por quê? Porque, sabe, tem diferença entre professor, tem gente que é boa para estudar, tem cara que é, tipo, muito prático, tem cara que aprende rápido, tem cara que demora mais para aprender, enfim, tem tantas outras dimensões. Todos nós temos o mesmo certificado, o mesmo diploma. Então, assim, eu acho que fechar a porta para alguém pela falta de um diploma ou de um certificado, eu não acho que ajuda muito. Eu acho que certas fundações teóricas são importantes. Poxa, você não consegue resolver um problema muito difícil se você não tiver uma base de estrutura de dados. A forma como você analisa se a pessoa tem ou não aquela base é uma outra discussão. De novo, aquele exemplo que eu dei. Tá, o cara saber como balancear uma árvore binária é um começo, tipo, é um fundamento importante. Você exigir que ele saiba isso depois de 20 anos de formado, trabalhando em problemas, às vezes, de outras áreas, tá, é útil. Será que se eu der 5 minutos para esse cara com um livro, ele consegue, tipo, fazer de novo, sabe? É exatamente isso que você quer analisar. Teve uma época que as empresas de tecnologia adoravam fazer puzzles, né? Tipo, quantas bolinhas de gude cabem dentro de um avião? Enfim, tipo, tá, você pode argumentar que você está fazendo você está analisando o pensamento lógico da pessoa. Isso seria válido se o outcome independesse da resposta dele. Você só quisesse ver, tá, como que esse cara está pensando? Então ele começou a pensar no volume do avião, volume da bolinha, e ele está tentando fazer tipo, uma estimativa. Isso seria uma coisa. Agora, quando você espera que ele chegue numa resposta certa, numa entrevista de 45 minutos, às vezes o cara está nervoso, o cara está trocando de emprego, sabe? É um milestone importante, tipo, faz sentido? Talvez não. Então, no geral, é assim que eu vejo. Quando a gente fala dos fundamentos
eu acho que tecnicamente a gente não deve para ninguém no Brasil. A gente tem profissionais excelentes, a gente sai muito bem informado, a gente tem acesso. Eu acho que o que falta é um pouco desse, não sei, talvez, eu odeio usar a palavra empreendedorismo, porque acho que o pessoal usa, né, de todo jeito. Só tem uma palavra pior que empreendedorismo, que é empreendedor consciente. Essa ideia... Sabe, tipo, é horrível essas coisas, mas eu acho que é um pouco essa coisa do mundo real, como você conecta as coisas, sabe? Eu acho que uma coisa positiva que a gente tem, por exemplo, são programas de estágio no Brasil. Pô, aqui nos Estados Unidos você vai fazer estágio, é um estágio no verão de 12 semanas e acabou. Você não aprende muito em 12 semanas. É basicamente um programa onde você, tipo, faz propaganda da empresa para a pessoa, né? Agora, quando você pensa no Brasil, que o cara tem a oportunidade, pô, de passar às vezes até 2 anos, você tem a oportunidade de construir o profissional, investir no treinamento dele e tudo mais. Isso eu acho que a gente faz muito bem. Agora, a gente sai da faculdade sem saber, tipo, tá, se eu tive uma ideia e eu quero transformar isso numa empresa, como é que eu faço? Como é que eu faço um pitch para um investidor? Como é que eu convenço as pessoas de que isso é uma boa ideia? Isso a gente aprende na marra. O João, de todos nós, acho que o João é o cara que mais apanhou disso na vida, né? Tipo, teve que aprender e tudo mais, mas, poxa, não é algo. Olhando para trás, por exemplo, teve um monte de coisa. Eu trabalhava num Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Nokia, né? Então a gente fazia basicamente R&D. Cara, a gente tinha software que poderia ser o Google Maps, poderia ser o Spotify. A gente nunca, tipo, a gente teve todos esses protótipos feitos, mas faltou alguém no nosso meio de entender, pô, deixa eu levar isso para um investidor, ver se tem perna, sabe? Deixa eu pôr isso para frente. A gente nunca teve isso, a gente nunca pensou nessa possibilidade. E quando eu olho para trás, eu penso, porra, por que a gente perdeu todas essas oportunidades? Eu acho que faltou alguma formação. Talvez não fosse uma formação que a universidade fosse me dar, mas sei lá, na escola, tipo, entender um pouco como é que eu pego aquilo e transformo em algo real, sabe? Isso eu acho que a gente não tem no Brasil overall. Por exemplo, aqui no Vale tem muito, seja por causa da exposição, né? Ou por causa do currículo das universidades, mas eu acho que falta isso para a gente no Brasil. Acho que a gente vai sem noção nenhuma, e daí você vê os extremos. Você vê ideias muito boas que nunca viram empresas ou produtos porque as pessoas não sabiam fazer. Você vê o contrário. Você vê a galera fazendo pitch de produto que você fala, cara, isso aqui não tem nem pé nem cabeça. Eu já tive conversa, tipo, onde eu era parte do board da empresa, o cara tava fazendo uma startup, e ele fala assim, não, nosso objetivo é o IPO. Tá, por que você quer fazer um IPO? Não, meu goal é o IPO. E, cara, não faz sentido isso. Sabe, é um mecanismo, mas por que o seu goal é o IPO? Tipo, sabe, não, mas por quê? Porque ninguém tem essa base. Enfim, as coisas podem ter mudado desde que eu saí do Brasil, mas eu acho que ainda é um gap grande comparado com outros lugares. Mudou? Não, eu acho que não mudou, não. Eu acho que o empreendedor brasileiro tem esse end goal, ou é um unicórnio, que é outra palavra que eu também não sou muito... Isso, Ou a gente está indo para um evento de liquidez pública. Caramba, tudo que eu não queria era fazer isso. E como é que você estava falando de processo seletivo? E eu e o Rolim está fazendo um curso de... Também não gosto da palavra coaching, mas é tipo de mindfulness. E o professor fez a provocação de superpower outro dia. Você falou de superpoder. Como é que você enxerga esse superpoder numa conversa de 40, 50 minutos? E a segunda pergunta, você acha que é ensinável esse superpoder? Brasileiro tem, por conta da história, igual talvez essa geração de empreendedor nova da China tenha também, por conta da história. Como é que você vê isso? Assim? Porque isso, para mim, é uma vantagem competitiva. E aquilo que você falou, às vezes, em 5 minutos, o cara lembra do problema e resolve. Cara, superpoder em 5 minutos, eu acho que ele não vai aprender, não. Sim, exatamente. Cara, é uma pergunta fantástica, porque talvez eu não tenha uma resposta direta, mas eu acho que tem um ponto, alguns superpoderes, eu acho que, de fato, chega um estágio da vida que eu acho que você não consegue aprender ou você é muito difícil, sabe? Por exemplo, eu não acho que esse superpoder do dar um jeito para resolver a situação, eu posso esperar de ninguém da maior parte das pessoas do meu time da Ásia.
tem alguns lugares que são mais parecidos com o Brasil. Índia é muito parecido com o Brasil, e a Ásia, Vietnã, o Sudeste Asiático, mas, por exemplo, um japonês nunca vai pensar, o cérebro dele, tipo, é quase assim hardwired para não dar um jeitinho, sabe? Para não pensar num jeito, tipo, para fazer as coisas by the book. Então você não ensina, você tem que fazer, você tem que superar um obstáculo muito grande, que é a forma como a pessoa cresceu. A pessoa vai sentir que está fazendo coisa errada, enfim, não dá certo. Então, o que você faz é colocar as pessoas certas nas lideranças. Então, tá ok você ter alguém que é bem orientado a processos, por exemplo, desde que você tenha um líder, por exemplo, o líder dessa pessoa seja alguém que consegue, é o Nick Fury nos Avengers, sabe? Eu brinco que o Avengers, tipo, você consegue ter uma lição de carreira só assistindo Avengers, mas é um pouco disso, tipo, você põe tudo Iron Man, sabe? Não dá certo. Você precisa de um Hulk e tal, mas tem que ter alguém que dá um passo para trás, o Nick Fury lá no Avengers, que fala, não, ó, é por isso que a gente precisa dessas pessoas e que consegue gerenciar um pouco aquele grupo. Então, de novo, eu acho que você ensina skill, superpoder, eu acho que é difícil você ensinar, a menos que, por exemplo, você pegue um cara muito novo, por exemplo, tá num programa de estágio. Pô, o cara tem 18, 19 anos às vezes, e daí você fala, poxa, eu tenho aqui uma oportunidade de desenvolver um superpoder. Mas eu acho que tem um pouco da coisa intrínseca, sabe? Eu acredito um pouco na coisa intrínseca, sim. Eu não acho que se você pegar um moleque e treinar fundamento com ele, que ele vira um Messi, sabe? Eu acho que tem um pouco da situação, que a experiência, eu brinco que tem muito os battle scars, né? Chega um ponto da sua carreira que, assim, tá, no papel, qualquer pessoa poderia ser CEO, mas às vezes o que você precisa para aquele momento da empresa é alguém que tenha passado por um IPO, por exemplo, ou alguém que tenha growth mindset, seja muito agressivo, ou não, alguém que seja mais thoughtful. E é por isso que você vai ter mudanças nessas posições e as pessoas vão mudar de posição, de emprego, mas eu acho que chega um ponto que você não consegue necessariamente tipo, criar o superpoder. Eu acho que é uma coisa intrínseca. E daí, de novo, João, acho que numa entrevista você tem que vir muito com um objetivo muito claro. Então, por exemplo, quando eu estou contratando genericamente, tipo, entre aspas, alguém assim, tá, vai ser uma pessoa, um contribuidor individual para o time, não vai ser um líder, nada, é alguém para ajudar a executar o trabalho. O que eu olho é basicamente, tipo, colaboração, se a pessoa tem vontade de aprender, e daí eu vou tentar fazer perguntas que cobrem um pouco isso. Se eu estou contratando um líder para o meu time, determinada região, eu falo, tá, essa região, por exemplo, sei lá, Europa, tem países de todos os jeitos. A Alemanha funciona muito diferente de leste europeu, funciona diferente do Middle East, do Oriente Médio. Precisa ser alguém que consiga ser bom de ler pessoas, nuances, né? Não tem 8 ou 80. Então eu vou procurar uma outra coisa. Então eu tenho que ser bem claro para mim, tá? Qual que é o objetivo? O que eu estou tentando tirar daqui? Se você vai tentando ver se o cara, se ele está certo ou errado, coisas de certo ou errado, porque vocês sabem isso, quando você vai fazer o trabalho, raramente a resposta está pronta. É quase como se você pudesse, tipo, tá, todos os skills que a pessoa tem, tá, eles são uma bagagem, mas eles não vão servir para nada, sabe? Porque quando você está fazendo a coisa pela primeira vez, se você já soubesse, principalmente quando você fala de pessoas mais seniors, você não precisaria de alguém mais senior, você podia colocar um estagiário que está aprendendo, né, para fazer o serviço. Então, pô, você quer alguém que saiba pensar, que consiga, né, discernir, fazer os trade-offs e tudo mais. Então, na entrevista é difícil, por isso que eu odeio, eu acho que a entrevista ela é um péssimo jeito de você achar talento. Eu preferia se a gente tivesse um jeito, tipo, não, eu tenho a chance de trabalhar com o cara por 3 meses. Ótimo, eu acho que isso me diz muito mais sobre a pessoa do que a entrevista. Caramba, Arthur, parece que a gente se falou. E quando a entrevista parece a banca de um doutorado. 4 Isso! pessoas entrevistando um cara a primeira vez, às vezes, o emprego da pessoa ali. Caramba, eu tenho. Putz, acho que o Lucas. Exatamente. Tem uma boa que eu gosto de brincar, porque é bem comum empresas aí no Brasil me chamarem para falar sobre inovação. E eu acho que a situação é a mesma. Desculpa, eu acho que só aplicada a diferentes contextos.
Empresa, tem muita empresa no Brasil que vai fazer, pô, a gente precisa inovar. Já sei. Eles selecionam, tipo, 5 pessoas, então é a banca, e daí lança o desafio para a empresa. Daí você para pensar, se tem 5 pessoas que conseguem ver uma ideia e prever se ela vai dar certo ou não, você está fazendo inovação suficiente, sabe? Tipo, é aquela coisa assim, tá, você já sabe que vai dar certo, geralmente, tipo, óbvio, então a gente tem que fazer. É inovação se você já sabe o outcome? Talvez não. É um pouco isso em entrevista, tipo, tá, você vai fazer pergunta pro cara, o cara vai responder certo, ele passou nas entrevistas, você vai fazer uma offer para ele, você tá pegando o que você precisa? Você tem a pessoa certa? Acho que não funciona, é equivalente à banca de doutorado que você estava falando. Caramba. E esse processo que você está falando é um pouco artesanal, né? Esse processo de... Por isso que eu entendo, é aquilo que eu falei. Quando você fala, pô, você tem, sei lá, milhares de candidatos, você precisa de alguma coisa filtrar, eu entendo porque o processo é o que é. Mas não é possível, a gente tem que conseguir fazer algo melhor, sabe? Porque, sim, fazer em escala essa coisa meio artesanal, tem downsides também. Para ser justo, por exemplo, tem uma coisa que é o viés, né? O bias, que eles falam muito. Todos nós temos bias, todos nós somos enviesados. Se você deixa a coisa muito artesanal, será que você não está piorando isso? Você não está só trazendo gente parecida com você? Mas, de novo, eu acho que você pode treinar as pessoas, você pode desenvolver metodologias para tentar tirar o bias de uma entrevista, e daí, de novo, se a pessoa trabalha com você 3 meses, é mais difícil você ser enviesado em 3 meses, onde a pessoa vai estar exposta para várias pessoas da empresa e tudo mais, versus você combater o bias, o viés, numa hora de entrevista com 4 pessoas, sabe? Tá, são 4 pessoas entrevistando, cada uma tem 1 hora. A chance de ter um bias, um viés ali é tão grande comparado com 3 meses. Mas, de novo, como que você dá emprego, 3 meses de emprego para milhares de pessoas? Não tem como. Então, eu entendo. Tem o desafio da escala também quando a gente fala da coisa mais artesanal. Você acabou de dar uma ideia, Arthur. A gente tem um negócio aqui que a gente pegou até da cultura da Amazon de Bar Raiser. Tem que ter, tipo, o perfil Hulk, Capitão América e o perfil Iron Man. Tipo, se depender de mim, vai ser só Hulk. Capitão América, trabalhar só de Capitão América, deve ser chato. Exatamente, bem nessa linha aí. Isso é boa. Tu falou de bias, cara, aí representando aqui o pessoal de machine learning, a pergunta que tem que ser feita, que é sempre assim, tu falou de bias em entrevistas e tal, né? Mas aí, pô, bias já triga várias coisas na minha cabeça aqui, que é, beleza, tu botou o cara para dentro, assim, né? Mas agora eu tô pensando muito assim, como é que as pessoas que estão aí no teu time, ou você mesmo e tal, vocês estão lidando com um negócio no Facebook que, puta, um bias, assim, ele muda a vida de muita gente, né? Então, pô, tem toda hora agora tá indo para Senado, tá tendo documentário e tal, então qualquer coisinha o pessoal já cai em cima e tal. Então, cara, acho que aí vem 2 perguntas. A primeira é, como é que é lidar com um negócio assim que você está fazendo ali, pô, tô fazendo aqui meu pedaço de software, ok, só que, pô, tem esse bug aqui, mas não é um bug, na verdade é um bias, que esse bias está prejudicando a vida de um monte de gente e assim, aí tem esse ponto para você, né, e tem um ponto também assim, como é que tu vê se o cara do teu time, ele não está imputando o bias dele num produto sem querer sempre, sabe? Eu não esperava nada menos do que essa pergunta vinda de você, Rolim. Tinha certeza que era um trigger. A comunidade, acho que é o hot topic de machine learning, né? Cara, assim, de forma alguma eu vou dizer que eu tenho as respostas, tá? Mas a forma como eu vejo a situação é o seguinte. Eu assumo que é impossível, detectar bias e você prevenir bias. Porque é uma coisa que, assim, o enviesamento, ele acontece sem você perceber, sabe? E é tão, tipo, é tão memória muscular que a gente fala, que você não percebe. Tipo, tanto é que por isso que às vezes você vê notícias de coisas muito doidas, sabe, no mercado, tipo, o cara, ele nem percebe o quão ruim é aquilo que ele tá falando, sabe? Porque
o cérebro dele não está treinado para detectar isso e sempre vai ser, tipo, sabe, você vai classificar o negócio de mimimi, ou o seu cérebro vai arrumar motivos para dizer que aquilo não é real, que não é um problema. Tem um livro muito bom que fala sobre o privilégio branco, que eles falam muito aqui nos Estados Unidos, porque ele desafia você um pouco a pensar mais sobre isso. Mas, em linhas gerais, você tem que assumir, cara, eu sou enviesado e eu não tenho como prevenir isso. Qual que é o melhor jeito? Cara, física. Sendo engenheiro, tipo, você coloca uma força no sentido contrário. Você precisa, então, por exemplo, quando você fala só, sei lá, 15%, um número aleatório, 15% da liderança na minha empresa são mulheres. Você pode usar como argumento, tipo, tá, é meritocracia. Se eu entrevistar uma mulher boa, ela vai entrar aqui. Tá, mas você vai mesmo, sabe? Não é melhor você pegar uma mulher e colocar ela ali e daí treinar ela? É aquela coisa do... eu esqueci agora em português, mas você precisa build equity. Tipo, aquela tem um cartoon muito bom, tipo, igualdade, você coloca as crianças de todas as alturas, né, e nenhuma delas consegue, só a mais alta consegue ver a cerca e se falar, a regra é a mesma para todo mundo. Tá, mas esse é o mundo que a gente já tá. Não é como se a gente estivesse começando do zero e beleza, vamos assim. As inequalidades já estão ali. Se você quer, você precisa colocar uma caixinha ali para ele enxergar, porque o trabalho é ver o que está depois da cerca, daí você consegue ter as duas opiniões. A mesma coisa, tem um quadrinho famoso também, que tem um macaco, um elefante e um peixe no aquário, e daí tem uma árvore do lado e fala, ó, o exame é igual para todo mundo. Quem subir na árvore ganha. E daí, cara, tipo, você colocou um peixe dentro de um aquário para subir numa árvore, claro que ele não vai ter sucesso. Então, tipo, o que você está fazendo para setar a barra do jeito certo? Você nunca vai conseguir pensar, a menos que você tenha uma mulher na equipe de liderança. E aqui que fica tricky, porque eu acho que a gente tende a procurar daí mulheres que têm as características de um homem na mesma posição. E daí é diversidade, sabe? Porque daí talvez, tipo, você consegue treinar uma mulher desde criança para competir com um homem de igual para igual, sabe? Mas e daí você tá tendo a diversidade que você precisa. Por isso que eu acredito muito, eu acho que assim, raça, etnia, gênero são proxies bons para diversidade, mas diversidade cognitiva é o que realmente importa. É alguém que vai te dar uma opinião diferente. Você precisa, assim, se você pensar em termos estatísticos, eu acho que fica fácil. Pensa na população que é o Brasil e na quantidade de negros. Cara, você não precisa ir muito longe. Quantos negros tinha na minha turma da faculdade? 2, 3? Tá, tipo, você nunca vai, lógico, daí tem toda a discussão, né? O lugar certo de criar, de build equity. Tá, é certo você pegar o cara e falar, não, então tá bom, a gente precisa. Então deixa eu pegar uma pessoa aleatória aqui e colocar o cara como VP de produto no hotel urbano. Tá, talvez não seja assim que você vai resolver, porque daí se o cara não tem a base, ele vai falhar, né, no emprego. Mas entender onde você consegue build equity, né? E daí quando a gente fala, por exemplo, do que você estava falando como que você garante que um algoritmo não vai ter bias, que os dados selecionados, você vai treinar com os olhos de uma pessoa. Pô, será que você consegue garantir que o seu pool de pessoas que vão treinar um modelo, que é um pool diverso? Talvez isso seja mais importante do que qualquer outra coisa. Procurar essas coisas, porque não tem outro jeito. A gente sempre vai ter enviesamento. E você se pega, assim, se você for exposto o suficiente, você se pega você pega os seus bias, sabe, de vez em quando. É surreal, assim. Mas você precisa ser exposto aos exemplos para você entender. Acho que uma das coisas mais práticas que eu já vi sobre isso, porque eu sempre pensava assim, pô, como que eu vou ajudar? Por exemplo, a gente teve o movimento Black Lives Matter aqui nos Estados Unidos, né? E eu pensava, cara, como que eu sou um estrangeiro aqui, para começar de conversa, tipo, eu sou um estrangeiro, não tenho a cidadania, tipo, eu tô num visto permanente, mas é um visto. Cara, como é que eu vou ajudar um negro aqui? Eu quero me meter nessa confusão, sabe? Tipo, eu posso estar na outra ponta. Mas aí eu tive um treinamento que a pessoa ela falava de você não tem um ism, tipo racism, classicism, você não tem um ism se você não tiver as duas coisas juntas, poder e prejudice, que é preconceito.
e preconceito. Você precisa ter poder e preconceito juntos para ter, por exemplo, racismo. Então, o que acontece? É muito difícil, e acho que era com isso que eu tinha uma dificuldade, é muito difícil você resolver o preconceito. Você não resolve. Tipo, a criança nasce com isso, ela é criada com isso, é muito difícil depois ela falar, não, tirei meu preconceito. Porque por mais que ela seja vigilante sobre isso, o cérebro dela ainda vai dar as respostas erradas, sabe? Sem ela perceber. A reação, sabe? A reação vai ser sempre a errada. Agora, o poder é algo que você tem influência direta. Então, você como gerente ou você como um tomador de decisão, você pode influenciar ali. Você pode influenciar para falar, não, eu não vou chipar isso daqui sem ter alguém no time, tipo, ouvir de uma pessoa negra, tipo, dar o treinamento que ela precisa, se deve ou não ir para fora, sabe? E eu acho que é aí que a gente pode fazer mais. É um problema difícil, acho que não tem uma fórmula, mas de novo, eu acredito que é muito difícil você detectar e prevenir. Você precisa ter um pool diverso de pessoas e build equity. Você precisa dar para elas o que elas precisam. Aquela famosa there is no free lunch, sabe? Não tem como você falar, vou fazer algo diverso, mas daí esperar que as pessoas tenham os mesmos o mesmo comportamento ou qualificações. Cai naquilo, tipo, tá, uma mulher que se comporta como um homem no trabalho, né? Tipo, você vê muito, tipo, a pessoa ser agressiva ou ser competitiva e não sei o quê, tipo, tá, você pode ter, esquece homem e mulher, você tem esse perfil, você tem um perfil de alguém que é mais, tipo, gosta de apaziguar, gosta de pensar um pouco mais calmo, isso é diversidade cognitiva. E daí, lógico, tem os estereótipos, normalmente mulheres têm um certo comportamento por causa da forma que elas são criadas, por causa de todo o viés que tem no sistema e tudo mais, então você pode usar como proxy, mas você se engana se você traz alguém, tipo, que cheque no gênero, sabe, mas o comportamento é igual a todo mundo, não tá ajudando muito, né? Engraçado você falar isso, que eu ia dar um exemplo aqui, e meu exemplo é um grande preconceito meu mesmo, porque é uma engenheira muito boa daqui, engenharia ainda tem muito preconceito de gênero, né? Infelizmente. E ela contou uma história de um professor dela, que era bem preconceituoso, e aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, ontem, cara, não sei se eu fico mais chateado com o teu professor ou quantas mulheres tinham na turma. Ela falou 2, e homem, ela, uns 30 e poucos, 40 pessoas. Eu, com 38, eu falei, putz. Aí eu estava aqui, já ia citar isso como racismo, porque poder, preconceito, mas eu já estava sendo preconceituoso com 38 pessoas que não fizeram nada, que viram aquilo e não fizeram nada. E é muito difícil, porque tá assim, é tão enraizado que é difícil você detectar, não te chama atenção. Nosso cérebro, ele é programado para ver diferenças, né? Então, por exemplo, movimento, tudo isso são as coisas que chamam a nossa atenção. Mudança de temperatura, mudança de cheiro, né? Você está num ambiente por muito tempo, você para de perceber o cheiro. Como essas coisas estão acontecendo todo dia, o tempo todo, seu cérebro não percebe. É muito difícil. Ah, me chama a atenção, Arthur, isso, cara. Não, graças a Deus, hoje eu acho que a gente fala mais sobre isso, né? A gente tenta tomar mais atitude, tipo, acho que falar sobre isso é importante. E, de novo, entender que é uma jornada, não tem um destino final. Você não vai conseguir chegar no fim da sua vida e falar, pronto, eu sou bias free, sabe? Não tenho nenhum viés, é impossível. Mas você reconhecer isso é importante, porque daí outras pessoas conseguem te ajudar na jornada, porque você vai precisar delas. Elas que fazem o contraponto, né? O livro que você mencionou foi do Michael Sandel, que você falou, tem um livro e tal. Eu tenho uma lista, eu vi o livro do Michael, mas eu preciso ver de novo o nome certinho, eu passo para vocês depois. Mas é basicamente essa coisa do white privilege. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu nunca fui, por exemplo, na escola, tipo, tem escola particular, mas eu nunca era, tipo, o riquinho da escola, nada disso, sabe? Mas eu nunca tive um problema com bullying nem nada. Alguém falava alguma coisa, tipo, eu xingava de volta, enfim. Tipo, eu nunca tive esse problema. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, tipo, eu comecei a ter mais contato com a comunidade latina, essas coisas, eu comecei a pensar mais, tipo, nos privilégios que eu tinha. Por exemplo, tá, eu não era mais riquinho, mas ainda assim eu era branco, ainda assim eu era menino, sabe? Uma menina na mesma situação que eu, ela sofria mais bullying.
esse tipo de coisa, sabe? Minha mãe, ela sempre gostou da parte eletrônica. Na época dela, ela queria fazer, tipo, engenharia eletrônica. E meu avô simplesmente falou, não, você vai fazer direito. Não foi uma escolha dela. E daí, como isso impactou a vida dela no resto, sabe? Que ela foi trabalhar em banco, mas não necessariamente, tipo, tinha prazer na profissão, se divertia. Eu tive o privilégio de, tipo, eu escolhi a minha profissão. E foi um privilégio. Teve pessoas que fizeram faculdade junto comigo que não tiveram esse privilégio. O cara queria fazer educação física e teve que fazer computação, porque o pai falou que computação era a profissão do futuro e acabou. Então, tudo isso acaba sendo privilégio. E quando você soma isso tudo, você falar, e de novo, voltando àquela coisa de morar aqui nos Estados Unidos, a gente fala, por exemplo, toda vez que eu vou cruzar a borda aqui nos Estados Unidos, eu nunca fui ilegal, sempre tive visto, agora eu tenho um green card e tudo mais, me gera uma tensão. Eu odeio passar pela imigração, porque eu sinto que ali é um lugar onde, tipo, eu não tenho ninguém para me defender, sabe? Eu tô à mercê da decisão de uma pessoa. E isso sempre me gerou muita tensão, e por causa do meu trabalho, eu tenho que viajar muito. E era uma semana por mês que eu passava por essa tensão que era, assim, exaustivo. E daí você pensa, se você é um negro aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, aquela coisa que eles falam muito, tipo, cara, eu vou dirigir daqui até a escola e eu posso morrer, uma blitz policial. Porque, ou eu posso ter que gastar o dobro do tempo, porque o cara vai me parar e vai vasculhar o carro de cima a baixo. Eu nunca me preocupei com isso no Brasil. Eu ficava preocupado assim, tá, eu tô no meio do tiro, sabe? Entre duas pessoas brigando, mas eu nunca me preocupei a ponto de falar, não, eu não vou fazer esse caminho, eu vou fazer esse outro, porque, sabe, porque eu tenho uma determinada cor de pele ou uma determinada raça. Quando eu passei por essa experiência da imigração aqui, eu entendi um pouco mais, cara, isso era exaustivo. Toda vez que eu ia viajar, era exaustivo eu passar na imigração. Sempre o cara dava confusão, sabe? Teve uma vez que pegaram no meu pé porque eu tava no visto de L, que é de transferência, mas não é de residência. E o cara perguntou para mim, onde você mora? E, pô, eu pago aluguel, pagava aluguel e imposto aqui. Eu falava, eu moro em tal endereço. Dele, não. Você tá ali, mas você não mora ali. Você tá aqui a trabalho. E daí o cara fez um puta de um escândalo, tipo, me mandou pra salinha, sabe, pra ser revistado e tudo mais. Cara, você pensa, tipo, fala, pô, isso é abusivo, né? Cara, isso acontece todo dia com quem é negro aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos. O cara todo dia passa por essa situação e quando ele tá indo pro trabalho no escritório, ele tá pensando sobre isso. E daí um pouco daquela cultura que a gente tem, que eu acho que tem um lado positivo, mas que acaba impactando mais negativamente essas pessoas, cultura do, não, vamos ser um player versus vítima, traga para você o poder de resolver os problemas e tudo mais. Quando você fica falando isso na cabeça de uma pessoa que está se preocupando, pô, será que eu vou conseguir chegar no trabalho? É mais um estresse, é mais um burden que a pessoa tem que carregar nos ombros, né? Então, assim, de novo, não estou dizendo que a gente não tem que ser positivo, né? Pensar, pô, vamos sair da situação de vítima e tal, mas entender que as pessoas estão em diferentes jornadas nisso e que isso pode impactar negativamente outras. Sim, sim. Até, tipo, trazendo no ponto de intervenção, né? Acho que tem... o que a gente faz quando a gente detecta, né? Então, a gente falou muito do ponto o que a gente como pessoa dá para fazer e tal, mas uma curiosidade que eu tenho é até, assim, com uma empresa mesmo, a gente discute muito aqui no Urbis, e aí o Facebook, óbvio, enfrenta problemas nesse sentido maiores, né? Você deve ter contato. Então, o que acontece depois que eu detecto, né? Então a gente viu, eu tava vendo esse dia documentário da Netflix, que era a menina que era negra, acho que de Harvard, MIT, não lembro, que ela fez um reconhecimento facial, não pegava, daí ela botou uma máscara branca, pô, funcionava. E aí trazendo, acho que é o que mais batem até no Facebook, né? Que é a questão de uma fake news. Putz, eu tenho uma fake news aqui, detectaram e essa fake news que elegeu fulaninho, essa fake news que fez fulaninho ter tal desempenho e tal coisa, ou enfim, está prejudicando alguém. Tá, beleza, a gente fez tudo isso para mitigar. A gente como pessoa também, pô, eu tô tentando ali me controlar, só que aí eu tô numa posição de liderança, tô numa empresa, tô fazendo alguma coisa que ela passa por produtos que envolvem isso, né? Às vezes é claro, como é do Facebook, às vezes indiretamente, como acontece com a gente aqui no Urb, né? E aí, putz, como é que você faz? Porque eu tenho uma empresa gigante, por vários países, eu tenho um time grande pra caramba, o meu deploy tem que estar controlado ali. Como é que é esse momento, assim, de, pô, identifiquei um negócio, e agora, cara? Assim, é o que você está falando, é um problema
em aberto, né? De novo, né? Acho que no começo eu falei muito às vezes tem duas respostas para o mesmo problema, né? Não tem um certo e errado. É difícil a linha entre liberdade de expressão ou crime, por exemplo, tem, ainda mais quando se fala de algo global, né? Por exemplo, quando eu estava desenvolvendo um produto há um tempo atrás, era o equivalente a uma funcionalidade parecida com o que a gente está usando para gravar a conferência. Você sabia que alguns países do Oriente Médio, você começar uma gravação sem a pessoa saber é pena de morte para quem fez a gravação? Gente, Caraca. Então, assim, tá, você pode falar, quando você ligou aqui, era melhor se ele só mostrasse uma coisinha simples, né, gravando, tal, não precisa fazer um sirene. anúncio gigantesco. Como que funciona lá? E expande isso. Por exemplo, eu acho que uma discussão famosa na internet, não só do Facebook, mas de outras empresas e tal, é a coisa dos mamilos, né? Pô, cara, tem culturas que vão estar ok. Tem culturas que isso, tipo, é pena de morte, sabe? Como que você desenha a linha? Então, tem a coisa do bias, tem a coisa de navegar diferentes culturas e expectativas, tipo, tá, quando eu posso acreditar em, sei lá, pega qualquer, o seu assunto favorito de polarização, sabe? Posso acreditar numa coisa e achar que todo mundo está errado porque é contra a ciência, a outra pessoa está do outro lado pensando, ele está errado, porque claramente, onde você traça a linha? Onde que é censura? Onde é algo que, tipo, é um mal muito grande para a comunidade como um todo? Por isso que você vai ver a nossa posição como empresa é sempre a gente não quer tomar essas decisões. A gente não deveria estar tomando essas decisões. Os governos, que teoricamente são uma representação da população como um todo, que todo mundo tem direito a voto, eles deveriam estar criando essas regras e a gente vai seguir essas regras. A gente quer regulação nesse sentido, né? Acho que o Mark já falou bastante sobre isso, porque não tem como a gente resolver. É aquela coisa assim, a brincadeira em família, sabe? Em família ou você é petista ou você é bolsominion, sabe? Você não tem um meio do caminho. E, de novo, eu acho que esse é o problema da polarização, a dificuldade de lidar com ela, né? Acho que o importante é o que você falou. Uma vez, quando a gente fala das coisas que a gente controla, por exemplo, bias. Poxa, a gente descobriu que tem um bias aqui. Vamos fazer um review? Vamos trazer tipo, a força oposta para ajudar a gente a pensar. Tem um problema de machine learning antigo que eu li, eu nem lembro mais de onde que era, mas era, por exemplo, era um grupo, era para detectar o que as pessoas estavam fazendo. Quando era um grupo de negros, homens, dava sempre basquete. Porque quando você olha para a NBA, daí você fala, tá, tipo, claramente isso tá errado. Como que a gente vai resolver isso? Tá, vamos trazer um negro que joga basquete, um que não joga, para falar pra gente, porque, de novo, para os nossos olhos enviesados, não é, olhando para a coisa, não é óbvio por que aquela coisa está enviesada. A gente precisa de alguém que tenha opinião diferente para ajudar. Então, acho que é muito você estar aberto e você hold yourself accountable, que a gente fala. Tipo, você falar, não, se a gente detectar, a gente vai ter essa discussão. Ela pode não levar a lugar nenhum, porque esse, às vezes, eu acho que é o problema. A gente é muito prático, principalmente engenheiro, a gente gosta de resolver o problema. Quando é uma coisa que é uma discussão mais filosófica, a gente tende a não querer se meter nisso, porque não tem uma fórmula fácil de pegar, né? Não tem uma resposta certa para o problema. E aí que eu acho que a gente tem que ser um pouco mais humano também. Essa formação humana, eu nunca gostei dessa coisa, tipo, não, sou um cara de exatas, sou um cara de humanas. Eu acho que você precisa misturar, porque as coisas, os problemas difíceis e que precisam ser resolvidos, eles vão de mãos dadas, sabe? Você não consegue ser um cara como, sei lá, o Chris Cox, Chief Product Officer do Facebook. Você não consegue ser esse cara se você for só um engenheiro ou só um cara de humana, sabe? Você precisa ter os dois, você precisa entender o que é possível, o que a tecnologia te ajuda ou não, você precisa ter entendimento de pessoas também. Então, é um problema difícil. Acho que você está aberto a conversar e discutir o problema é um excelente primeiro passo, mas é um problema difícil para todo mundo. Acho que você falou que quando detecta isso, gera a discussão, assim, não necessariamente a ação, né? Porque eu fico pensando, tipo, pô, tem o cara que é o super líder herói lá e fala assim, detectei esse bias aqui, detectei isso que eu acho um problema. Então, por exemplo, a gente falou do Oriente Médio. Não, mas aqui, pô, um super alarme, o X tá horrível, tá botando um sirene aqui
tá gravando o negócio, vou tirar isso daqui. Aí ele dá o release sem aquilo e, pô, o impacto que aquele cara pode ter se ele fez isso com a visão, né, dele, na cultura dele lá, como manager do negócio, pô, pode ser gravíssimo para algumas pessoas que estão usando. Exato. E assim, se você for no mercado e perguntar para as pessoas, eu acho que as pessoas têm diferentes expectativas, diferentes respostas das que eu dei. De forma alguma, eu estou representando, por exemplo, Facebook aqui. É a minha opinião pessoal. Eu acho que é um problema difícil. Eu acho que, daí de novo, justamente porque envolve tanto, eu acho que tem tanta opinião, tanta gente que pensa diferente. E nós estamos vivendo esse momento agora de discutir isso e ver o que dá para fazer. Eu acho que tem uma resposta certa, acho muito difícil. E todas as empresas passam por isso, né? Todas as empresas têm isso de alguma forma. E assim, eu acho que hoje a gente fala mais porque a gente vê mais e os impactos são maiores, mas, convenhamos, sempre existiu, né? Igual você falar o seguinte, as pessoas só matam umas às outras porque inventaram a faca. Não, tipo, sabe, é um meio. Então, acho que tem muito sobre essa discussão humana, tipo, o que nós, como seres humanos, acabamos esperando e como a gente age. Fake news não é uma invenção da tecnologia, né? Tipo, eu lembro na escola, tinha uma história que tinha um cara na porta que vendia não sei o que na verdade era para drogar os alunos. Cara, essas histórias hoax sempre existiram e passava de boca em boca e você nunca sabia quem que inventou. Só que a escala era muito menor. Eu acho que é isso, a gente precisa entender como que a gente põe certos checks, safety checks, né, para entender, tipo, isso aqui está acelerando muito, é verdade mesmo, a gente põe um label para dizer, talvez seja mentira, o balanço com free speech, né, com liberdade de expressão, a gente tem que achar soluções para esses problemas. Eu acho que não são problemas novos, é só que a tecnologia está deixando eles mais óbvios agora, que por si só é uma coisa boa, a gente agora consegue discutir eles. Obrigadão, cara. Você começou falando de empreendedorismo, falava que a gente tem um pouco de preconceito, mas fazendo uma autocrítica, essa classe no Brasil é a dissonância cognitiva entre eu que conquistei, eu fiz, eu não sei o quê, e fazer pouco o caso da sorte, né, de privilégio, eu acho que é um grande primeiro passo, cara. Pô, você falou que você não estava falando pelo Facebook, mas se você estivesse falando, você tinha falado bem pra caramba, cara. Parabéns, falando sério. Né? E, de novo, é uma jornada, para ser sincero. Eu acho que ainda tem muito para aprender também. Eu sou grato que, assim, tem muitas pessoas que são engajadas ativamente nessas causas, então eu acabo tendo a oportunidade de aprender um pouco com elas e de certa forma, ler conteúdo que eu não leria contrário é difícil, porque a gente precisa desse empurrão, a gente precisa da força contrária para empurrar a gente ali, né? Senão é difícil da gente ver. Eu era um cara, assim, quando eu me formei, a quantidade de vezes eu acho que eu disse meritocracia no começo da minha carreira, não daria para contar, sabe? Tipo, era muito essa coisa da meritocracia. Pô, se eu conseguir, tu não consegue. Mas uma vez que você começa a ser mais exposto, começa a olhar um pouco mais as nuances da meritocracia, sabe? De fato, tipo, poxa, eu nunca me preocupei em ter algo para comer na faculdade. Tinha amigo meu que estava na mesma posição que eu, mesma sala, tudo mais, e o cara sustentava a mãe, e tinha que fazer o estágio enquanto estava trabalhando. Ele teve a mesma oportunidade para a mesma formação, né? Tudo isso é discutível. Então, acho que uma vez que você internaliza, fica mais fácil entender, pô, não, tem um monte de privilégio aqui, o que não tira o mérito das pessoas, mas também te faz pensar, tá, como que eu devolvo um pouco, como que eu construo equity para as outras pessoas, para elas poderem ter essa chance, né? Sim. Assim, do meu lado, eu tenho um monte de perguntas, mas acho que tá com tempo aí, né? Então, vou segurar. Não estou pensando aqui. Acabou de dar uma aula de empreendedorismo para muito empreendedor, cara. Isso você falou de diversidade e opinião, aí contratar pessoas melhores que você. Você vê a instituição no Facebook, tecnologia ajuda isso, porque mercado financeiro, por exemplo, é um pouco diferente. Assim, e outro dia eu levei esse cara aqui com 2 ou 3 caras do time dele, um dos maiores fundos aqui do Brasil. Eles queriam montar uma área de data science.
E eu já conhecia, um dos sócios era meu amigo, e os dois estagiários de data science, eles eram únicos em pés, os caras estavam suando, assim. E eu provoquei, eu falei, eles tinham que estar na cabeceira, esses dois agora, vocês vão deixar eles tomarem todas as decisões? Você acha que é algo cultural, cultural americano ali, ou então universidade, Facebook ajuda? Como é que você acha que esse build, esse equity? Cara, é difícil. Tem essas pequenas coisas, né? Uma coisa que acontece muito que eu falo que eu sou o doido da cadeira, porque a gente faz muito videoconferência quando a gente estava no escritório, né? E sempre tem uma cadeira que fica na frente da câmera, que é a cadeira da ponta da mesa. E eu sempre, toda reunião ia lá, eu tiro a cadeira, ponho ela num canto. Por quê? Para a pessoa que está do outro lado, ela vê a sala e ela vê um retângulo na frente dela, assim, que é a ponta da cadeira, que é aquela cadeira que está na frente da câmera que fica no extremo da mesa. E eu era doido. Até que um dia alguém perguntou, eu falei assim, cara, acho que faz um ano que eu te vejo. O que está acontecendo? A pessoa acho que ela se perguntava que eu era doido. Cara, é porque eu, por 4 anos, estava aí do escritório do Brasil. E eu fazia muita videoconferência com o pessoal aqui, e é aquela coisa, você entra numa sala que tem mais 10 pessoas com você, você já entra conversando, não sei o quê, e alguém vai apertar o botão que vai discar sozinho e tal, não sei o quê. É difícil você pensar, pô, tem uma cadeira ali, mas como eu, por 4 anos, tive aquela cadeira na minha frente, onde eu não conseguia ver as pessoas direito, eu conseguia reconhecer isso e pensava, pô, deixa eu ajudar a pessoa que está do outro lado. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala de fazer os horários de reunião, pô, é sempre 11 da noite para o pessoal em APEC. Raramente a gente faz friendly para o pessoal da Ásia, né? E Ásia e Pacífico. Então, tem essas coisinhas. Eu acho que a gente tem, como empresa, eu acho que a gente tem muita sorte de ter uma líder como a Cheryl, por exemplo, que ela carrega uma bandeira grande disso, e ela por estar numa posição de liderança, que volta naquela discussão do poder, né? Ela tem o poder, ela não consegue resolver o prejudice, o preconceito, mas ela consegue resolver o poder porque ela tem o poder. Então, ela consegue falar, ó, certos treinamentos vão ser mandatórios, ela fala muito sobre isso, então você acaba sendo mais exposto. Mas eu acho que tem um momento cultural também. Aqui nos Estados Unidos teve toda aquela coisa do Black Lives Matter, que foi levado a sério, foi levado para frente, isso, né, desperta muita curiosidade. De novo, eu acho que o jeito, assim, eu não tenho a solução. Para mim, o que funciona muito é essa equação do preconceito e poder. Acho que um dos melhores jeitos de balancear, de build equity, é trabalhar no poder. É a minha decisão se eu vou contratar pessoa A ou pessoa B. É minha decisão se eu vou colocar esse headcount nos Estados Unidos, no Silicon Valley, ou se eu vou colocar no Brasil. Esse tipo de decisão eu tento influenciar, porque eu acho que esse é o melhor jeito que eu tenho de build equity, trabalhar nessa coisa do poder. E, de novo, só porque eu estou numa posição onde eu posso tomar algumas dessas decisões. Se eu tivesse talvez uma outra posição, não teria muito o que fazer, mas sempre nessa dinâmica. Eu sempre tento trazer minha cabeça de novo para essa equação, porque preconceito é muito difícil de resolver, é muito enraizado. Agora, poder, sempre tem alguma coisa que você pode fazer para tomar uma decisão que, às vezes, no curto prazo, não seria a lógica, não seria ideal, mas, de novo, você está building equity. Tem o nosso programa de estágio no Brasil, a gente teve um sucesso, porque basicamente a gente focou em usar a oportunidade para entrevistar pessoas de outras universidades que não fossem as tradicionais, sabe, Unicamp e USP em São Paulo, e o UFSCar no nosso caso. A gente falou assim, não, esse é o programa onde a gente explicitamente vai levar tempo e vamos entrevistar pessoas de outras universidades, mesmo que o currículo não seja estelar. Alguns rockstars do nosso time vieram dessas outras universidades. De novo, diversidade cognitiva. Lógico, tem gente da Unicamp, tem gente da UFSCar, mas essas pessoas entram pelo processo normal, elas não precisam de ninguém advogando por elas. A gente acaba usando o programa de estágio meio que para dar essa chance. E às vezes a pessoa vem faltando alguns componentes mesmo, mas daí, de novo, usa o programa de estágio para construir isso, tem um programa de treinamento e tudo mais. Pô, você não precisa parar de faltar esses componentes. Eu vou falar uma coisa que eu discordo em relação ao poder, porque
tirar a cadeira é build equity. Você não precisa ter poder para fazer isso. É um excelente ponto. É um excelente ponto, João. De novo, quando você vai trazer alguém, por isso que eu falo, tipo, quando eu falo, por exemplo, escolher uma pessoa, é claro que você fala, pô, eu tô tirando a chance de uma pessoa para dar para outra. Eu acho que muitas das discussões das cotas, por exemplo, talvez ali não seja o lugar para você usar o poder. O lugar para você usar o poder tá, eu tenho uma vaga sênior, eu posso ter 2 júniores aqui para trazer a pessoa óbvia e uma pessoa que eu vou. Por isso que assim é difícil falar em termos absolutos do que sempre a decisão certa, sempre a decisão errada, mas você trouxe um grande ponto. Até onde dá para você ir, onde você está criando oportunidade versus tirando oportunidade de outros. É um pouco da discussão das cotas na universidade. Pô, será que a gente deveria investir em educação básica para todo mundo ter a mesma formação desde lá atrás? E daí isso é um processo mais justo lá na frente? Tudo isso é parte da discussão e da conversa, por isso que é difícil resolver o problema. Eu concordo com você. Eu acho que você tem que tomar cuidado para não enviesar para o outro lado, né? Às vezes você fala o seguinte, sei lá, vou dar um exemplo aleatório. Sei lá, tem um time onde culturalmente as pessoas não falam muito sobre elas e claramente tipo, eles têm menos promoção do que os outros times. Se você simplesmente forçar a mão para ter mais promoção, você pode estar fazendo a coisa errada, né? Mas você está alerta, tipo, eu sei que isso acontece. Eu consigo sempre me perguntar se essa é a decisão correta. Uma discussão que eu ouço muito é extrovertidos e introvertidos. É natural que você vá ter uma tendência para extrovertidos e que você vai beneficiar eles de alguma forma, porque eles falam melhor sobre o impacto que eles tiveram, sobre o trabalho que eles fizeram. Introvertido nunca... Você consegue, quando você está analisando a performance, tentar, eu sei que essa pessoa é introvertida. Deixa eu pensar melhor sobre isso, pelo menos gastar mais tempo pensando nisso, ao invés de ir com a primeira resposta que meu cérebro deu. Mas são difíceis, né? Porque você também quer ter certeza que você está sendo... você está julgando todo mundo por igual, você não está necessariamente tirando a cadeira de uma pessoa. Concordo 100% com o que você disse, é um problema difícil. Sim, sim. Aí tu falou de preconceito e poder, né, que são esses 2 pilares, assim. Cara, pelo menos para mim, a impressão que a gente tem aqui, né, sei lá, no Brasil no geral, mas acho que no mundo, assim, em tech, né, que a gente fala, né, que eu sei citar, o Desdurro e tal, tem muita coisa desigual ainda, né? Tipo, a gente está falando de etnias, de homens, mulheres, gênero, enfim, diversas desigualdades. E quando a gente fala também até da própria forma que o ecossistema de tecnologia ou de empreendedorismo, enfim, dessas coisas são montadas, né, no Brasil e no mundo, é um negócio meio... Não é daquele shape que é desejável, assim, né? O que tu acha que falta hoje, assim? Às vezes é gente pensando sobre isso ainda, ou Puta, tem muita gente pensando sobre isso, só que essa galera não tá no poder que eles deveriam. Como é que Isso, é excelente o seu ponto também, Rolim. Tem umas dinâmicas, porque assim, de novo, é por isso que eles falam em racismo sistêmico. O que o sistêmico quer dizer? Que tipo, tá enraizado no sistema. Eu fiz um treinamento legal que eles mostraram, sei lá, em 1000 e bolinha, quando que isso aconteceu, em alguns estados americanos, quando eles aboliram a escravidão no estado. Então foi assim, aboliu a escravidão e no mesmo ano passou uma lei onde dizia que para o negro poder votar, eu não lembro os detalhes agora, tá? Então não necessariamente os detalhes estão certos. Para o negro votar, ele tinha que ter uma propriedade. O que acontece? No papel, você deu a liberdade para todo mundo. Só que agora ninguém tem direito a voto. Por quê? Porque que escravo que tinha uma propriedade? E detalhe, por que a lei passou? Porque ela foi votada no ano que teve a abolição. Não tinha nenhum negro que era político ainda. O que aconteceu? Por anos, décadas, os negros estavam em situação de pobreza, porque eles não podiam votar por alguém que ia dedicar os fundos do governo para as causas que eram importantes para eles, porque eles não podiam votar. Tem uma história famosa é uma mulher em Nova York que ela era ônibus separado para homem e mulher. E só que assim era meio que uma sugestão, era um negócio meio complicado.
e ela um dia foi expulsa de um ônibus por estar no ônibus errado. Só que assim, de novo, era uma sugestão, mas dependia dos homens que estavam no ônibus decidir se aceitavam ou não a mulher naquele ônibus. Então, assim, homens poderiam andar tipo, em todos os ônibus, as mulheres tinham que usar os ônibus das mulheres ou serem permitidas no ônibus do homem, uma história assim. E ela foi chutada para fora, só que ela era filha de um... Ela era mulher, ou ela era filha de um cara poderoso, e ela era advogada promotora, e daí ela virou uma das maiores, tipo, lutadoras cívicas aqui dos Estados Unidos. Foi ela que mudou um monte de lei e tudo mais e conseguiu fazer progresso nessa área, que trouxe, de novo, poderes iguais, direito a voto para a mulher, todas essas coisas. Mas, pô, precisou alguém que tinha o privilégio, que tinha o poder para conseguir andar. Mas é sistêmico, a coisa está no sistema. E tem coisas assim doidas. Assim, se você parar para ler as leis, ver os detalhes das coisas, cara, assim, é maluco. Você é surreal. Você não consegue imaginar, tipo, cara, como que essa lei passou? Ué, passou porque adivinha, quem tá votando, sabe? Tipo, é a representação do povo, mas se a representação tá desigual, sabe? Os mecanismos que você... acho que assim, acho que uma coisa comum dessa coisa sistêmica era a minoria sempre quer ser minoria. Ninguém nunca quer deixar o exclusivo grupo do qual eles fazem parte. Então, se anda por um lado e você tem o poder, você vai e desanda do outro. De novo, poder às vezes é voto, né? Voto é uma forma de poder. Então, se você pensar nessas dinâmicas, cara, é um problema muito difícil de resolver. É muito difícil. Tem diferentes maneiras que o poder se pronuncia. Então, é aquela coisa, tipo, tá, o que dá para você fazer? O que é prático? Mas, de fato, são brigas civis, são brigas por melhores leis, enfim. É um problema difícil de resolver. Que eu acho que, de novo, nessa parte eu concordo, acho que hoje em dia a discussão é muito nas empresas de tech ou como a tecnologia vai resolver isso, mas é mais fundo que tecnologia, né? É algo bem, bem intrínseco na sociedade. Engraçado você levantar esse ponto que o TCC desse cara é Análise de Homofilia no Congresso. E eu fui conversar com ele a primeira vez, eu não sabia o que era homofilia. Homofobia, não, homofilia. Eu vou te mandar, é bem legal. Manda para dar uma olhada. Então, você ter o questionamento, né? Acho que é o primeiro passo. E daí você, tipo, acho que uma coisa também é muito fácil o nosso cérebro levar a gente para julgar, né? Tipo, é isso mesmo. Essa pessoa não tá de frescura, né? A gente sempre nosso cérebro leva a gente para isso. Mas aí você entender que a percepção é a realidade da pessoa. Se a pessoa se sente discriminada, não importa você tentar provar que não, mas você não é discriminada. Olha todas as provas pelas quais você não é discriminada. Se a pessoa se sente daquele jeito, aquilo vai ter um impacto nela que, enfim, tipo, desencadeia uma série de outros comportamentos. Então, você não pode simplesmente dismiss, né? Falar, tipo, não, isso é frescura. Se a pessoa se sente, tipo, tá, às vezes não tem nada que você possa fazer, mas você precisa, no mínimo, ouvir essa pessoa, no mínimo, entender. Quantos casos a gente tem? Eu acho que ontem o governador de Nova York, ele abdicou do cargo porque teve 10 mulheres acusando ele de assédio sexual. Tem muita coisa que é tipo, mas era só uma piada. Tipo, tá, não importa, a pessoa se sentiu mal. E isso tem um impacto negativo na forma como ela trabalha. Ou o fato de você... E tem umas coisas interessantes. Eu estou agora estudando uma parte que é sobre o impacto da linguagem. Tem uns dados que são assim, fantásticos que mostram um pouco isso. Por exemplo, existem línguas onde a palavra ponte ela é feminina, né, como no português a ponte, e tem línguas onde ela é masculina. Se você pega e faz uma pesquisa com pessoas que falam essas diferentes línguas e fala para elas descreverem uma ponte, cara, é surreal. Em línguas onde ela é feminina, as pessoas tendem a descrever pontes como bonitas, usam adjetivos que falam sobre a beleza da ponte. Na versão masculina, eles falam que ela é estruturalmente forte, que ela focam na utilidade, na fortaleza da ponte. E, cara, isso, assim, não é enviesado. Simplesmente, a pergunta descreva uma ponte. Você tinha que ter feito um teste cego agora. Cara, eu ver como é que eu ia descrever. E assim, cara,
é surreal. E daí você pensa, cara, se isso afeta a forma como as pessoas descrevem uma ponte, você tem certeza que quando você está no trabalho, numa reunião, você está pensando num problema, você está com a cabeça quente, não tem isso lá atrás na sua cabeça, tipo, enviesando a forma como você fala, a forma como você descreve as coisas, a forma como você trata as pessoas. É lógico que tem. Então, até a língua enviesa a gente e mostra um pouco disso. Imagina quantas outras coisas não tem. Então, por isso que é muito fácil você falar, é frescura, é mimimi, porque, cara, tem um monte de outra coisa na sua cabeça que tá te levando para essa direção, né? Você, pelo menos, parar, ouvir, internalizar aquilo. Às vezes não tem nada que você possa fazer no momento, mas você tentar entender mais é um bom passo nessa jornada, né? Não é uma solução, mas é um passo adiante. Você falou do boss na nossa última conversa, que tem um sobrenome, ele fica em realidade aumentada, né? Isso. Provoca ele, a gente bota esse cara aqui, aí começa a ter... Essa é uma das, não sei se vocês estiveram achando, mas se você ouviu o último earnings call, o Mark fala explicitamente sobre isso. Lógico, existe o ângulo, né? As pessoas vão ficar mais tempo no digital e tudo mais, mas para muitas pessoas é a única chance que elas têm de se representarem da forma como elas se veem. Né? Uma pessoa que é do sexo masculino, mas se vê como mulher, no Metaverse, que é a nova moda, a nova buzzword, a pessoa se representa como mulher e fica ali como mulher. Então, existe um poder de acessibilidade muito grande. Lógico, tem um monte de outras coisas, tá? E quem é deficiente visual, enfim, de novo, é um problema open-ended, né? Sempre tem alguma coisa para resolver, mas tem muita oportunidade também, né? Por exemplo, uma coisa que a gente tem no nosso feed é que os leitores de tela, quando tem uma foto, a gente usa a machine learning para descrever a foto. E daí esses screen readers, para pessoas que são deficientes visuais, eles podem ler aquilo e descrever a foto. Poxa, a gente não teria isso, mas daí, de novo, para isso a gente precisa trabalhar no problema de classificar fotos, que vai ter bias, enfim. Tudo tem prós e contras. Eu acho que, pelo menos para mim profissionalmente, uma coisa que eu levo muito forte comigo é que tudo tem trade-offs. Não tem, tipo, absolutos são sempre perigosos, sabe? Absolutos certos, absolutos errados. Tudo tem trade-offs e coisas positivas e negativas. A magia da coisa está navegar isso daí, né? Essa da foto, você, na última conversa que eu fiquei aprendendo com você falou da Margaret, eu vi ela escreveu sobre isso, achei super bacana. E de novo, eu acho que, por exemplo, uma coisa que quando eu me formei era impensável, por exemplo, se fazer um estágio numa empresa de tecnologia, porque a gente tinha pouca exposição a todas essas pessoas. Eu acho que hoje em dia, cara, é tão fácil a gente se expor, né, essas pessoas e a maior parte das coisas que eu tô falando tal, de forma alguma, tipo, eu sentei um dia e, né, pensei sobre isso, é basicamente exposição a todas essas pessoas que eles são, tipo, geniais, a Margaret, o Boss, e ser exposto a essas coisas eu acho que já é um grande avanço. Então, acho que coisas que eu sempre falo pro meu time que está aí no Brasil, ou para quando eu estou fazendo mentoria de alguém no Brasil, eu sempre falo, poxa, tenta se expor. Às vezes é uma opinião que você não concorda, mas se exponha a diferentes opiniões. Comece a pensar, né, diferentes pontos de vista. Por exemplo, eu acho fantástico que a Margaret e o Boss, eles têm essa identidade externa também da empresa, onde eles compartilham tanta coisa, porque são pessoas muito boas mesmo. O Alex também, daí, ele é bem... O Alex Schultz, ele é nosso CMO agora. Enfim, tipo, eu acho que uma das coisas que eu fiquei por tanto tempo, ainda estou no Facebook, é, de fato, toda essa liderança. São pessoas muito inteligentes, nem sempre eu concordo com a opinião deles, mas só de estar exposto, né, a essas opiniões, a essas coisas, eu já acho fantástico. Pô, é isso, Arthur. Pô, obrigadão, cara. Eu acho que você falou de exposição. Todo mundo está exposto a tudo, mas não tira o seu mérito aí de consumir o que
Acho que foi engraçado que a gente começou falando assim, de tecnologia, de Facebook, e a gente partiu para um caminho mais legal, que é ver tu falar de, porra, de bias, de tudo isso que envolve aquilo ali, né, e não ficar preso putz, tem esse beabá aqui, né? Então, cara, é difícil o problema, não tem resposta, mas dá para procurar esses caminhos aqui, dá para se expor aqui e ali, né? Eu vou te mandar, Arthur, uma conversa recente do Michael com um indiano, que é ministro lá, esqueci o nome, Sasha, que é muito legal, assim, um debate sobre Me manda. meritocracia, né? Eu acho que a gente fantástico. tem muitos preconceitos com empreendedor social, meritocracia. Não, empreendedorismo consciente. Empreendedorismo social é maneiro. Consciente, perdão, empreendedorismo consciente, meritocracia, Órneo, IPO. Tem a onda dos coaches também, né? Que tem bastante coach de tudo. Coitado do Bill Campbell, podia ter dado outro nome para ele, de sacanagem. É sacanagem, né? Mas é um pouco dessa coisa de overload das palavras, né? Sim. É professor, né, cara? Acho que... o abuso de termo, né? Às vezes o cara, falando de professor, às vezes o cara nem tá ali, não, eu sou professor disso daqui, tá? Mas, pô, tu tá parando para fazer o cara entender aquilo ali, né? Pô. Exatamente, cara. Tem de todo mundo. Acho que essa outra, uma coisa que eu falo muito com a minha esposa, tipo, eu acho que mais do que tentar não ter, né, que nenhuma mensagem que seja contra o nosso ponto de vista ou contra a nossa opinião, qualquer coisa esteja lá fora, é ensinar nossos filhos a pensar, né? Porque assim, é impossível você prevenir que as pessoas sejam expostas a ideias malucas às vezes. Então, se você ensina as pessoas a pensar, pô, sempre vai ter gente maluca, sempre vai ter conteúdo doido por aí, né? Sempre teve, desde sempre. Então, ajudar a fazer as pessoas pensarem, né? Pô, isso faz sentido, isso estatisticamente, né? Acho que é uma coisa que a gente tem pouco na escola, tipo estatística, às vezes as pessoas soltam números absolutos, e eu não sou um grande fã da parte teórica, mas enfim, é importante você ter alguns conceitos, né? Porque, pô, senão fica fácil para a gente ser manipulado também. Pô, isso é uma palavra que até fico grato. Se eu ouço assim, dá até no ouvido, mas não botar mais estatística para a galera. Esse cara, eu tive ele tem livro de estatística básica para todo mundo ler, e outro dia eu fui ler, caramba, quantidade de coisa que eu tinha esquecido e que eu... É impressionante. Beleza, cara, acho que foi muito, muito boa a conversa. Como eu falei, acho que principalmente esse ponto da gente ter falado de muita coisa além de putz, a carreira especificamente, o Facebook ali, aqui, acho que a gente conseguiu expandir pra caramba. E o que diz, né? Acho que um pouco de tu também, assim, que é um cara que não tá fechado ali, foi muito, permeou a conversa toda, que não tá fechado assim no mundo e putz, esse é meu mundo aqui de software e tal. Ó, vou falar que no começo você começou a gravação falando, pô, eu queria trabalhar em umas perguntas e o João quis fazer, mas vamos ver para onde vai. Então tem um mérito do João aí também. Não, foi o seguinte, o Rony é engenheiro todo estruturado, ele vamos sentar. Eu falei, cara, eu não consigo, porque eu não consigo travar, ainda mais conversar com... É igual uma entrevista, tipo, qual é, não sei o que, quantas bolinhas, não sei o que. Caramba, a pessoa tem cada história maneira para contar. Tipo, a gente não falaria da Margaret, do Boss, pô, se a gente tivesse uma agenda fechada ali Vamos botar um caminho assim, mas às vezes quando a gente vê que saiu pelo lado, é muito melhor. É o Capitão América, o Hulk e o Iron Man. Cara, e assim, eu falo mais que a boca, né? Às vezes eu tô conversando com o pessoal, eu sempre falo, cara, tipo, faz um check aí, porque eu falo mais que a boca. Então, a gente poderia passar a tarde conversando aqui. Quem sabe, a próxima vez que estiver no Brasil, acabou a pandemia, a gente vai almoçar, jantar, e daí a gente passa um bom tempo conversando. A gente faz a gente cria um novo formato, combina com viagem, conversa pulante de paraquedas, fazer uma coisa assim. Pô, se todo mundo falasse igual você, eu acho que a gente estava bem como sociedade pra caramba, cara. A minha esposa está falando para mim, ó, antes eu viajava muito, né? E que essa pandemia faz 2 anos que eu tô dentro de casa. Eu falo, ó, eu sinto um pouco falta de você viajar, sabe? Você fala muito na minha orelha.
começou a gente provocando, né, como é que é o caminho. E eu escutei conversando com um cara que eu gosto, Malcolm, você provou que qualquer pessoa ordinária pode ser extraordinária para a gente. Então tem um monte de... É um exemplo muito legal, assim, para garotada que está querendo estudar, ou que não, ou que é hustler mesmo ali. Parabéns. Isso é um Obrigado. negócio que Acho que vocês são generosos com os adjetivos, mas eu concordo com a mensagem também. Acho que todo mundo precisa um pouco de sorte, precisa de aliados na jornada. Eu tive inúmeros aliados na minha jornada e por isso a gente tenta, né, ser aliado de alguém também, mas é uma jornada para todo mundo. Eu acho que todo mundo tem a chance, só precisa ter as oportunidades certas. Sim, até no início eu estava falando com o João, né? A gente falou, eu falei, pô, cara, eu acho que é importante a gente. As perguntas estavam aí, cara. Eu falei, pô, a gente trazer um ponto assim de. Pô, mostrar que é possível, né? Um cara que é brasileiro chegar, se posicionar, seja numa empresa aqui ou numa empresa internacional, bem pra caramba, assim, na carreira, profissionalmente e tal. Só que eu acho que além disso a gente conseguiu mostrar também que, putz, cara, é possível. Se você é brasileiro, enfim, qualquer outra etnia, e vir num contexto que você não só mandou bem em carreira e tal, teve os seus privilégios, como mandar bem e ter a consciência do que, tipo, puta, o que te levou ali, a sorte, às vezes, que colaborou, ou os Às pequenos vezes, fatores, assim, sabe? Acho que é muito importante. sem sorte, a gente não engole nenhum chicabon sem engasgar. É uma boa essa. Vou usar essa, João. Gostei. E eu vou usar da cadeira, hein? Vou escrever um artigo sobre a cadeira. Boa. Obrigado, Arthur. Valeu, cara. Valeu, cara. Obrigadão, pessoal. Bom falar com vocês. Abração. Se cuidem aí.